As câmeras mostram ele entrando, sempre sozinho, sempre às 3 da manhã, mas ninguém nunca viu ele saindo. Eu trabalho como segurança noturno num supermercado de bairro que funciona 24 horas. Não é uma rede grande, nem um desses mercadões cheios de gente. É mais um híbrido de padaria com hortifruti, daqueles que tentam sobreviver à madrugada vendendo pão quente, energético e cigarro. Meu turno começa às 11 da noite e vai até às 7 da manhã. A loja fecha o caixa à meia-noite, mas continua aberta com as luzes meio apagadas, só para não espantar os notívagos. Tem noites em que não entra ninguém por 2, 3 horas seguidas. Outras vezes é uma avalanche de bêbado, entregador atrasado e gente que parece que não dorme nunca. Eu passo a maior parte do tempo sentado numa salinha com ar-condicionado fraco, vendo as câmeras de segurança. São 9 ao todo, espalhadas pelo corredor de frios, padaria, estoque, entrada principal, estacionamento e caixas. O som do rádio toca baixinho. Sempre o mesmo locutor, com aquela voz molhada de madrugada. A primeira semana foi tranquila. A segunda, suportável. Na terceira, comecei a entender o que era o tal vazio de depois das 2 da manhã. Não é só cansaço. É uma espécie de silêncio que parece esperar alguma coisa. Ali, pelas 2h40, o sistema reinicia sozinho. É automático. Fica fora por uns 40 segundos no máximo. A tela pisca, o logo da empresa aparece, e depois tudo volta. E sempre que volta, ele já tá lá dentro. Sozinho, sem sacolas, sem carrinho, sem pressa. Anda devagar pelo corredor do fundo. Pega uma lata de milho, depois coloca de volta. Fica olhando a geladeira de laticínios por uns bons 5 minutos. Nunca interage com ninguém. Nunca vai ao caixa. O mais estranho, ninguém nunca me avisou sobre ele. Na 4ª vez que ele apareceu, comecei a reparar melhor. Voltei à gravação para ver se eu tinha perdido alguma coisa. Se ele vinha com alguém, se estava escondendo alguma coisa. Nada. O sistema reinicia, e na volta, ele já está lá dentro. Sempre do mesmo jeito. Camisa de botão, calça social surrada, cabelo penteado de lado. Aparência de alguém que poderia trabalhar num cartório ou num necrotério. Fui falar com a gerente do turno da tarde só por desencargo. Ela riu, disse que de madrugada aparece de tudo. Perguntei se ela já tinha visto aquele cara. Ela balançou a cabeça sem certeza. Se ele não paga nada, não tem registro. Às vezes é morador de rua que entra só para andar no ar-condicionado. Só que ele não parecia um morador de rua. Tentei prestar mais atenção nas semanas seguintes. Comecei a deixar uma câmera dedicada só para a entrada principal. Queria ver se conseguia flagrar ele chegando. Nada. A gravação mostra a entrada vazia. Então, o sistema reinicia. E quando volta, ele já está no corredor do fundo. Comecei a anotar. Dia 23, apareceu às 3h12 da manhã. Dia 25, 3 em ponto. Dia 28, 3h04. Sempre nesse intervalo. Sempre no momento em que o sistema reinicia. Na 8ª vez fiz algo que não devia. Levantei da salinha, fui até o corredor onde ele normalmente ficava. E ele estava lá, de costas, olhando fixamente para a prateleira de cereais. Andei devagar, sem fazer barulho. Quando me aproximei, ele virou o rosto. Não o corpo, só o rosto. E me encarou como se já soubesse que eu ia aparecer. Não disse nada. Não fez nada. Apenas virou o rosto de volta e continuou olhando os cereais. Voltei para a salinha. Fechei a porta. Na câmera, ele ainda estava lá, imóvel. 5 minutos depois, sumiu. Na semana seguinte, decidi gravar a tela da central com o meu celular. Nada muito elaborado. Só deixei o aparelho apoiado num suporte, focado direto nas câmeras. Queria ter uma segunda visão do momento do reinício. Ver se pegava algum lapso, alguma interferência. Às 2h57 daquela madrugada, pausei o rádio. Fiquei observando a tela. 2 minutos depois, começou o ciclo automático. A tela apagou. Preto total. Aguardei. O reinício costuma durar menos de 1 minuto. Mas dessa vez levou mais de 2.
quando finalmente voltou, ele já estava no corredor do fundo, como sempre. Só que tinha algo diferente. Pela primeira vez ele segurava alguma coisa. Uma sacola plástica branca, cheia. E não estava olhando as prateleiras. Estava parado, de frente para a câmera, como se estivesse me vendo. Ver aquilo pela tela já era desconfortável, mas pior foi ouvir a notificação do celular. Vídeo salvo. Assisti ao vídeo no aparelho, e aí tudo ficou estranho de verdade. A filmagem mostra a central reiniciando, mas a imagem volta com 1 segundo de atraso em relação ao sistema real. E nesse segundo extra, que não aparece na central, só no celular, ele está parado dentro da salinha comigo, de costas para mim, parado atrás da minha cadeira, só por 1 segundo, e então corta para o corredor, como se nada tivesse acontecido. Pausei, dei zoom, tentei ignorar. Voltei o vídeo várias vezes, mas estava lá, a silhueta dele, dentro da sala, atrás de mim. E o mais absurdo, não lembro de sentir nada na hora, nenhum arrepio, nenhum som, nada que me alertasse, como se aquele segundo não tivesse existido. Mostrei o vídeo para o supervisor na noite seguinte. Ele assistiu em silêncio, franziu a testa, depois deu risada. "Tá com medo de fantasma agora, irmão?" Disse, me devolvendo o celular. "Isso é interferência, compressão de imagem. Essas câmeras são um lixo." Fiquei calado, mas na semana seguinte, trocaram meu turno, sem explicação, sem aviso prévio. Disseram que era uma reestruturação interna, que iam testar outro vigilante no período da madrugada. Não reclamei. 2 dias depois, encontrei o novo segurança na porta na troca de turno. Era um rapaz novo, falante. Me perguntou se tinha alguma dica sobre o lugar. Eu só disse: "Se o sistema reiniciar, fica atento no corredor de cereais." Ele riu. Achou que era piada. Nunca mais falei com ele. Hoje trabalho numa escola. Turno da manhã. Nada de câmeras. Nada de corredores vazios. Mas às vezes, acordo no meio da noite. Não por pesadelo, mas porque sinto que tem alguém atrás de mim. Parado. Só por 1 segundo. Depois passa. Ou talvez nunca tenha passado. Ela foi verificar o soro às 3h30 da manhã. A cama estava vazia, a janela trancada, e o paciente reapareceu 2 horas depois, num quarto que estava lacrado há meses. Sou técnica de enfermagem num hospital público de interior. Trabalho na ala clínica, no 3º andar. O prédio tem aquele cheiro constante de éter e mofo velho, o tipo de coisa que gruda na roupa e que ninguém mais percebe depois da primeira semana. O plantão noturno começa às 7 da noite e termina às 7 da manhã. Entre uma aplicação de medicamento e outra, a maior parte do tempo é passada tentando manter os pacientes vivos, ou, no mínimo, conscientes. A iluminação é baixa, os corredores longos demais, e os únicos sons que preenchem o silêncio são os bips monótonos dos monitores, tosses secas e passos apressados. Meu setor cuida principalmente de idosos e pacientes com comorbidades graves. Gente que, na prática, tá só esperando o desfecho. Tem noites em que o cheiro muda, fica mais denso. A gente aprende a sentir quando a morte tá perto. Naquela noite específica, tudo estava aparentemente normal. Eu estava de ronda entre os quartos 52 e 57. Anotava batimentos, regulava oxigênio, conferia fichas. Era o tipo de plantão em que a gente agradece por não ter surto, nem código azul. O paciente do leito 54 era um senhor de 69 anos, internado há pouco mais de 1 semana por complicações respiratórias. Não falava muito. Ficava a maior parte do tempo olhando para a parede oposta. Respondeu sim quando perguntei se estava sentindo dor. Só isso. Às 3h30 da manhã fui checar o soro. O quarto estava silencioso. A luz acesa, como sempre. A cama estava vazia. Lençol esticado. Monitor ainda ligado, bipando normalmente. Nenhuma movimentação, nenhum sinal de saída. A janela trancada, o armário fechado, nenhuma cadeira arrastada.
Voltei até o posto e perguntei se alguém tinha transferido o paciente do 54. A resposta foi seca. O 54 morreu anteontem. Fiquei parada por alguns segundos tentando entender. Como assim morreu? Perguntei. Eu acabei de falar com ele. Tava ali agora. A colega me olhou como se eu tivesse cometido uma gafe. Checou a planilha. Leito 54. José Ademar da Silva. Óbito registrado dia 26. Hoje é dia 28, respondi, quase em tom de desafio. Ela deu de ombros. Então tá vazia. Não tá. Levantei de novo e voltei pro quarto. A cama agora estava vazia de fato. Mas havia marcas. O lençol amassado, o monitor desligado. E no canto da parede, próximo ao suporte do soro, uma pequena mancha escura. Poderia ser sujeira. Poderia ser sangue seco. Decidi não falar mais nada naquela hora. Às 4h20, notei movimentação no corredor. O maqueiro estava empurrando uma cama vazia em direção ao fim do andar. Perguntei o que estava fazendo. Levaram um paciente para o 57. Mas o 57 está em manutenção, respondi. Esse quarto está lacrado desde a infiltração. Ele parou, olhou a ficha. É o que está aqui. Quem liberou? Pediatria. Pediatria? Isso aqui é clínica. Ele deu de ombros e continuou andando. Segui atrás. A porta do 57 estava mesmo aberta, mas a fita de isolamento, que estava lá no meu turno anterior, tinha sumido. Ele entrou com a maca. Quando fui entrar também, senti um vento gelado, impossível naquela ala abafada. O quarto estava apagado, mas havia alguém na cama, deitado, ligado ao soro. O mesmo paciente do leito 54, o mesmo rosto, a mesma expressão, o mesmo olhar fixo na parede. Virei e fui direto para a chefia. Tem alguém brincando com coisa séria, eu disse. Não se brinca com prontuário, nem com ficha de óbito. Ninguém brincou com nada, me responderam. O leito 57 continua interditado, desde o dia 22. Eu acabei de ver um paciente lá. Impossível. Voltei ao corredor com mais 2 colegas. A porta do quarto 57 estava fechada, trancada. Não havia maca, não havia ficha de paciente pendurada. Nada. Uma delas riu, nervosa. Você tá virada, né? Quantos plantões seguidos? 2. Então vai por mim. Às vezes a gente vê coisa. O corpo tá aqui, mas a cabeça já foi embora. Aceitei a desculpa por conveniência, mas não consegui parar de pensar naquele olhar. O olhar do paciente. A forma como ele fixava os olhos na parede, como se soubesse de algo que a gente não sabe. Aquilo não era cansaço meu. Pedi para checar os registros da movimentação de leitos daquela madrugada. Disseram que o sistema estava fora do ar por manutenção. Pedi o backup. Não disponível no momento. Comecei a me sentir como uma idiota histérica. Mas no fim do turno, quando fui ao vestiário, encontrei algo que não devia estar ali. No meu armário, sobre o uniforme limpo dobrado, havia uma folha sulfite, sem envelope, sem marca. Apenas uma ficha de paciente. Nome: José Ademar da Silva. Data do óbito: 26 reinternações anteriores. Nenhuma observação clínica. Paciente desorientado. Menciona saber o dia e a hora em que irá morrer. Na parte inferior, escrita à mão, havia uma frase: Volto sempre às 3h30. Não me esqueça. Não tinha assinatura. A caligrafia era inclinada, quase infantil. Olhei em volta. O vestiário estava vazio. Coloquei a folha de volta no armário, fechei com cuidado e fui embora. Na rua, o céu começava a clarear. Mas a sensação era a mesma de estar ainda dentro do hospital. 2 dias depois, eu estava de folga. Mesmo assim, recebi uma mensagem de uma colega do plantão. Você que conhecia o tal José Ademar, né? Acho que ele morreu de novo. Pedi para ela explicar. Ela disse que encontraram um corpo no quarto 57. O quarto que ainda estava interditado. Não tinha registro de entrada nem ficha nova no sistema. Simplesmente apareceu. Morto.
com o soro ainda pendurado como se tivesse acabado de ser atendido. A chefia abafou o caso. Disseram que foi erro de internação, confundiram alas, alguém esqueceu de dar baixa no prontuário, mas ninguém quis ficar com o plantão da madrugada na semana seguinte. Disseram que era por superstição, que estavam impressionados. Hoje eu continuo lá, mas só pego o turno da manhã. Ainda passo pelos corredores onde ele esteve. E toda vez que alguém me pergunta onde fica o quarto 57, eu finjo que não ouvi. Na dúvida, finjo que ninguém perguntou. Ela sempre entra no mesmo ponto, 3h25 da manhã. Nunca fala nada. E desce no mesmo lugar, mesmo quando o ônibus não para. Sou motorista de ônibus linha noturna. Atualmente, faço o itinerário que liga o terminal central à zona industrial. 48 paradas, ida e volta. 17 passageiros fixos. Gente que trabalha à noite, segurança, operador de máquina, caixa de posto. Sempre os mesmos rostos, sempre o mesmo caminho. Começo à meia-noite e encerro às 6h15 da manhã. O veículo é um modelo antigo, com ar-condicionado que não funciona e bancos que rangem. Não tem cobrador. O pagamento é por aproximação ou bilhete eletrônico. A madrugada tem seu próprio ritmo. As ruas são silenciosas, os faróis viram enfeite, e o rádio da empresa preenche o vazio com boletins de trânsito que ninguém escuta. A luz interna do ônibus fica meio amarelada. As janelas ficam embaçadas de dentro para fora. Comecei a notar ela na segunda semana do novo itinerário. Uma mulher de cabelo comprido, sempre presa num coque baixo. Rosto sem expressão. Casaco cinza. Entrava no ponto da Rua dos Ipês, 3h25 da manhã. Assentava-se no mesmo lugar. Última fileira, canto esquerdo. Nunca falava nada. Nunca interagia com ninguém. No começo achei que fosse só mais uma passageira cansada, tentando não chamar atenção. Até o dia em que percebi que ela desceu sem que eu abrisse a porta. Foi num retorno qualquer. Estávamos só eu e ela. Passei direto por 2 paradas, ninguém sinalizou. E quando olhei pelo retrovisor, a fileira de trás estava vazia. O banco ainda estava quente. Mas ela não estava mais lá. Na noite seguinte, fiz questão de prestar atenção. Cheguei à Rua dos Ipês às 3h23. Diminuí a velocidade. Ela já estava lá. Parada exatamente no mesmo lugar, na calçada, como se soubesse o segundo exato da minha chegada. Subiu sem olhar para mim. Tocou o cartão. Sentou na última fileira, canto esquerdo. Mesmo casaco. Mesmo coque. Mesmo silêncio. Não dei atenção. Só marquei mentalmente o trajeto. Passei por todas as paradas seguintes devagar com a porta travada. Nenhum outro passageiro entrou. No ponto final, virei de leve a cabeça. Vazia. Levantei. Caminhei até o fundo do ônibus. O banco ainda estava lá, com a marca do corpo afundada no estofado. Nenhuma bolsa, nenhum papel, nenhum rastro. Comecei a suspeitar de falha no sistema. Chequei a catraca. Um toque registrado às 3h25. ID. Passageira não identificada. Cartão sem nome. Perguntei no setor de bilhetagem. Disseram que pode acontecer. Que às vezes cartões corporativos antigos perdem o vínculo. Mas se ela entra toda noite, como é que nunca ninguém falou dela? Contei para um colega de turno anterior. Ele arregalou os olhos. A de casaco cinza? É. Você viu ela? Vi. 2 noites seguidas. Ela sumiu no meu ônibus há uns 3 meses. Sumiu como? Igual, tava sentada, olhei no espelho, já não tava mais. E depois, ele deu de ombros. Pedi troca de rota, nunca mais passei ali. Voltei pro meu turno com o estômago embrulhado. Decidi algo. Na próxima noite eu ia encarar ela. Ia fazer contato visual. Nem que fosse pelo espelho. Preparei tudo com antecedência. Limpei os retrovisores. Ajustei o ângulo interno para ter visão completa do fundo do ônibus. Fui anotando mentalmente cada ponto de parada, cada ruído diferente.
Queria estar presente. Queria registrar o exato momento em que ela sumia. Às 3h23, diminuí a marcha ao me aproximar da Rua dos Ipês. Ela estava lá, mesmo casaco cinza, mesmo coque. Mas naquela noite, ela olhou direto para mim. Não foi um olhar casual. Foi como se ela soubesse que eu estava esperando. Como se estivesse ciente de que, naquele dia, algo seria diferente. Subiu, tocou o cartão. Assentou-se na última fileira, canto esquerdo. Comecei a rodar o trajeto, monitorando pelo espelho a cada curva, a cada parada. Ela estava lá. Fixava o olhar no vidro embaçado, sem se mover. Faltando 3 pontos para o final, o rádio chiou. Ruído estático. Voz cortada. Desliguei. Não queria distrações. Quando olhei novamente pelo retrovisor, ela estava me encarando. Não através do vidro. Direto. Não com hostilidade. Mas com algo mais perturbador. Familiaridade. Como se me conhecesse. Reduzi a velocidade. Não consegui continuar olhando. Senti um suor frio escorrer pelas costas. Parei o ônibus no acostamento. Levantei, virei lentamente e caminhei até o fundo. A fileira estava vazia, mas o banco onde ela costumava sentar ainda estava quente. Na janela ao lado, uma impressão leve, como se alguém tivesse pressionado a testa contra o vidro. E no chão, algo que não devia estar ali. Um bilhete amassado, escrito à mão com letra fina. Você também vai descer hoje? Entreguei o bilhete à chefia na manhã seguinte. Eles me mandaram ao setor psicológico da empresa. Estresse noturno, disseram. Fadiga sensorial. Fiquei afastado por 1 semana. Quando voltei, me mudaram de linha. Novo itinerário, novo veículo, sem zona industrial. A Rua dos Ipês ficou para trás. Na primeira madrugada do novo trajeto, relaxei. Ônibus vazio, sem surpresas, sem retrovisor me devolvendo olhos que não piscam. Mas às 3h25 da manhã, passando pela Avenida do Mercado Velho, uma rua que ela nunca tinha usado, vi alguém no ponto. Casaco cinza, cabelo preso em coque. Aproximei devagar, mas não tinha ninguém lá. Continuei dirigindo. Mas desde então, em todo novo trajeto sempre há um ponto, em que o banco de trás esquenta sozinho, o espelho distorce o reflexo, e o silêncio parece ter um endereço. Nunca mais olhei diretamente para a última fileira, mas às vezes, pelo canto do olho, ainda vejo um vulto, e penso no bilhete. Você também vai descer hoje? Ele apareceu na portaria às 3h40 da manhã. Pediu a chave do 102. O problema? O 102 está lacrado pela perícia, desde o caso do mês passado. Sou porteiro noturno num prédio residencial antigo, daqueles com pé direito alto, elevador barulhento e moradores que não se falam. O turno começa às 10 da noite. Vai até às 6. Durante o dia tem síndico, zelador, diarista. De noite sou só eu. Eu, as câmeras e os barulhos que ninguém mais escuta. A portaria é fechada com vidro e tem visão direta da entrada principal. O interfone toca pouco. O movimento depois da meia-noite é quase inexistente. Tirando o entregador perdido ou vizinho bêbado voltando do bar, é silêncio. Fico num balcão baixo, com a lista de moradores, rádio da segurança e uma pasta onde registramos entradas e saídas. Tudo à caneta. Nada de digital. O apartamento 102 está vazio desde o incidente. Todo mundo aqui sabe. Na verdade, o prédio todo parece ter esquecido como falar sobre aquilo. Ninguém menciona. Ninguém pergunta. Só se sabe que a polícia lacrou o local. E que desde então, ninguém entra. Ninguém mora lá. A porta tem uma fita vermelha atravessada, com um adesivo da perícia colado torto. Naquela madrugada, chovia. O tipo de chuva fina e constante que parece que vai durar semanas. 3h40. Um homem apareceu do nada. Não era morador. Não tocou o interfone. Estava do lado de dentro, já na recepção, com as mãos no balcão. Pediu a chave do 102
com voz baixa, sem encarar. A chave do 102 está com a perícia, respondi. O senhor é de onde? Ele não respondeu. Só ficou parado, com a mão ainda estendida. Usei o rádio. Chamei a central da administradora. Enquanto esperava, voltei o olhar para o balcão. Ele não estava mais lá. Olhei em volta, saí da portaria, chequei o hall. Nada. Revisei o circuito das câmeras. A imagem externa mostra ele entrando pela porta de vidro. A interna não mostra ele entrando. Só aparece de repente já parado no balcão. Salvei a gravação. Anotei no livro de ocorrências. Na noite seguinte, avisei o zelador. Ele disse que provavelmente era alguém tentando invadir o prédio para dormir. O povo acha que o 102 está vazio, mas não sabe que foi interditado. Mostrei o vídeo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que ia reforçar a tranca. Nunca mais tocou no assunto. Comecei a prestar atenção especial naquela área. Foco nas câmeras do andar térreo, nas escadas, no corredor do primeiro andar. Coloquei pequenos marcadores na porta do 102. Pedaços de fita adesiva sobrepostos. Se alguém entrasse, eu saberia. 3 noites depois, às 3h40 em ponto, o interfone tocou. Visor apagado, sem número. Só uma voz baixa. Já pode subir? Desliguei. Fui até o corredor. A fita na porta estava rompida, sem marca de arrombamento, sem sinal de uso na fechadura. Relatei tudo no livro, mas quando voltei no dia seguinte, a página tinha sido arrancada. Decidi subir pessoalmente. Peguei a cópia da chave mestra, a que só usamos em caso de emergência, e esperei até às 3h30 da madrugada. O prédio estava silencioso. Som de goteira no fundo do corredor. Luz do sensor piscando. Às 3h40 em ponto, o interfone tocou de novo. Mesma voz. Já pode subir? Não respondi. Fui direto pelas escadas, devagar, tentando não fazer barulho. Cheguei no primeiro andar, me aproximei da porta do 102. A fita vermelha estava intacta, mas a maçaneta estava quente. Coloquei a orelha na porta. Nenhum som, nenhum movimento. Destranquei com cuidado. Empurrei alguns centímetros. A luz do corredor invadiu um pouco o interior. Poeira no ar. Plástico cobrindo móveis. Cheiro de tinta velha e umidade. E no meio da sala, alguém estava sentado, de costas, parado, com o rosto virado levemente, como se soubesse que eu estava olhando. Fechei a porta devagar. Desci sem correr. No dia seguinte, chamei o zelador. Subimos juntos. A porta estava trancada, a fita intacta. Ele destrancou. O apartamento estava vazio. Sem móveis. Sem sinais de plástico. Nenhuma cadeira no meio da sala. Nada. Perguntei se tinham feito limpeza. Ele disse que não. Que ninguém tem autorização para entrar ali desde o lacre. Mostrei a gravação da noite anterior. A câmera mostra só a porta, aberta por alguns segundos, e depois fechada. Mas no reflexo do espelho da portaria, por um instante, dá para ver o corredor do andar de cima. E no reflexo, tem alguém parado atrás de mim. 2 noites depois, pedi transferência de prédio. Disse que estava com problema de coluna, que o elevador antigo me fazia mal. Foi mentira, mas aceitaram sem muita conversa. O novo prédio é mais moderno, sem história, sem fita de perícia. Mas até hoje, toda vez que ouço o interfone tocar sem identificação, meu estômago trava. Às vezes, nos plantões mais silenciosos, deixo o monitor da portaria no mudo por alguns minutos, só para ter paz. Mas mesmo sem som, sei quando são 3h40 da manhã, porque invariavelmente a câmera do primeiro andar falha por alguns segundos. E quando volta, o alerta de presença é ativado, em frente a uma porta que não existe nesse prédio. A ligação caiu direto no meu headset. 3h58 da manhã. Mesmo número, mesma voz. Mas ninguém deveria conseguir ligar.
do próprio ramal da central. Trabalho numa central de atendimento de emergência. Não posso dizer o nome da empresa, mas é uma linha conhecida. Dessas que conectam quem precisa de socorro com viaturas, bombeiros, ambulâncias. O prédio fica no centro da cidade, num andar alto, janelas travadas, luz fluorescente, ar-condicionado constante. São 12 atendentes por turno, cada um com seu fone, seu monitor e seu script. A voz tem que ser firme, os dados claros. E nada pode vazar, nem para fora, nem entre nós. Meu turno é o mais quieto, da meia-noite às 6. Os chamados são mais raros, mas mais intensos. Tentativa de suicídio, violência doméstica, acidentes em estrada. A gente aprende a não reagir, só ouvir, responder, encaminhar. Às 3h58 daquela madrugada, meu headset apitou. A chamada entrou direto. Não apareceu na tela, não tocou. Só ouvi uma respiração curta, ofegante, e uma voz sussurrada. Por favor, me tira daqui. Falei o protocolo padrão, nome, localização, natureza da emergência. A voz repetiu. Me tira daqui. Pelo amor de Deus, eu tô aqui dentro ainda. Olhei para o número de origem, o sistema marcava. Central 4, ramal interno. Pausei o headset, chamei o supervisor. Alguém tá mexendo no ramal interno. Como assim? Acabei de receber uma ligação direta do Central 4. Ele franziu a testa. O Central 4 tá vazio. Tá fora de uso desde a reforma. Então alguém entrou lá. Levamos 5 minutos para cruzar o andar até a sala em questão. A chave ainda estava com ele. A porta estava trancada por fora. Abrimos. Luzes apagadas, poeira acumulada, cabos desconectados, nenhum terminal ligado, as cadeiras ainda cobertas com plástico. Revisei o registro de ligações. Nenhuma entrada às 3h58, nenhum número associado. Nada. Voltei ao meu posto. 10 minutos depois, nova chamada. Mesma voz, mesma frase. Me tira daqui. Dessa vez a voz parecia mais próxima. Como se estivesse na baia ao lado. Levantei devagar. A colega ao lado estava com fones no ouvido, atendendo outra ligação. Toquei no ombro dela. Ela tirou o fone, irritada. O que foi? Você tá ouvindo alguma coisa estranha? Não, tá normal. Voltei a sentar. Minhas mãos tremiam. Fui tentar puxar a gravação do áudio. O arquivo estava lá, mas só tinha estática. Na manhã seguinte, perguntei discretamente aos colegas de turno. 3 deles já tinham recebido chamadas do mesmo número, mas ninguém tinha falado nada. Porque se a gente fala, eles mandam embora, disse um. E se a gente ouve, a voz volta, disse outro. Na noite seguinte, cheguei mais cedo. Fui direto à Central 4 sozinho. Queria ver com meus próprios olhos, ouvir com meus próprios ouvidos. A sala estava do mesmo jeito, fechada, escura, com cheiro de plástico velho e fio queimado. Mas agora um dos terminais piscava. Luz verde, como se estivesse em stand-by. Aproximei, toquei o botão de energia. Nada aconteceu. Mas o headset, já conectado, emitiu um estalo. Coloquei no ouvido. Silêncio. Depois, a mesma respiração curta. E então a frase, só que com uma palavra a mais. Me tira daqui. Você também tá preso. A voz parecia familiar. Não genérica, não robótica. Parecia minha. Arranquei o headset. Saí da sala. Fechei a porta. Fui direto ao supervisor e pedi transferência de turno. Qualquer horário. Qualquer coisa com sol. Ele disse que eu precisava de avaliação. Aceitei. Fiz o protocolo. Passei uma semana afastado. Durante esse tempo recebi 3 chamadas no celular. Número restrito, nenhuma identificação. Atendi só a última. Por que você deixou a porta aberta? Era minha voz. Voltei ao trabalho 15 dias depois. Turno diurno, ambiente cheio, tudo sob controle. Mas a sensação não passou. Evitei a sala da Central 4.
Mesmo trancada, parecia sempre com alguém dentro. Dava para sentir. Um dia, entrei por engano no vestiário antigo do andar. As luzes estavam apagadas, mas no fundo, sobre um banco de madeira, estava um headset igual ao que eu usava. Do lado, um crachá antigo, com minha foto. E uma data de admissão diferente. Ano retrasado. Antes mesmo de eu ter sido contratado. Entreguei ao RH. Eles disseram que não havia registros anteriores com meu nome, nem duplicatas. Devia ser erro de impressão. Continuei trabalhando, fingindo esquecer, mas toda madrugada, sem exceção, às 3h58 da manhã, meu celular vibra uma vez, sem número, sem mensagem, só um alerta no visor. Chamada perdida, você mesmo,